Então o Flamengo É foi o isso. primeiro a bater 500 milhões, o primeiro a bater 1 bilhão, o primeiro a bater 1,5 bilhão e o primeiro a bater 2 bilhões. O Flamengo em 2025 fez algo inédito no futebol brasileiro. Conseguiu chegar ao faturamento de 2 bilhões de reais. Veja tudo nesse vídeo, como que o Mengão conseguiu chegar nessa meta. Bora pro vídeo. Finanças do Esporte está no ar. Vamos para o nosso primeiro tema então na tela. Manda, por favor, o toque de magia. Olha lá como o Flamengo atingiu 2 bilhões. 2025 receita estimada 2 bilhões e 2 bilhões e 100. Vendas de jogadores, 511 milhões. Isso aí dá o quê? 10%, 20 e poucos por cento do orçamento. Patrocínio e licenciamento, 483. Premiações, 420. Direitos de transmissão, 247. Match Day, 240 milhões. Números expressivos, hein, Rodrigo Matos? Isso aí, Massini. Assim, esses números não são ainda os definitivos, né? A gente já não tem um balanço fechado do Flamengo. O que eu fiz? Peguei o balancete de setembro. Aliás, vão sair os números na terça-feira. O Flamengo vai votar o orçamento do ano que vem e vai dar os números provavelmente mais finais numa reunião de conselho. Eu peguei os números de setembro, fiz algumas projeções, alguns números já estavam fechados, como venda de jogador, é isso mesmo, não vai mudar. Premiações também, foi até um levantamento aqui do UOL. E alguns eu usei, ele tem uma projeção do Marcelo Munchen, que é um professor de ciências contábeis da Universidade de Petrópolis, e eu bati com o pessoal do Flamengo e eles falaram, é nessa linha mesmo também, tá por aí. Então vai ter uma outra coisa que pode ter alguma modificação, mas é nessa ordem de grandeza. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 40... E aí o que mostram esses números, né? O primeiro clube brasileiro que atinge 2 bilhões a 2 de 100, pelo que me disseram, vai ficar entre 2 bilhões e 50 milhões e 2 e 100, mas mais perto de 2 e 100 do que de 2, né? O valor final. O que você tem, a venda de jogador ainda é muito significativa, né? Porque saiu o Gerson e o Wesley, então uma venda alta no meio do ano. O Flamengo também gastou bastante dinheiro, então acabou que gastou um pouco mais, empatou ali, né? Mais ou menos nesse sentido, como costuma fazer. Patrocínio e licenciamento, isso é que eu acho que é o ponto que a gente deve ressaltar bastante. Hoje já é um valor superior a direitos de TV, bem superior, né? É claro que você tem que considerar que premiações, e eu vou explicar aqui, premiações têm direito de TV aí. Por exemplo, tá o dinheiro da Libra aí. Então, por outro critério, a gente poderia botar 300 e poucos milhões de direitos de TV e tirar 57 aí de premiações. E mesmo o dinheiro da Libertadores, se você for colocar no fim da linha, é uma TV, né? É direito de TV também que a Conmebol tá pagando pelos clubes estarem jogando ali. Mas é bom a gente diferenciar para ter o aspecto de quanto a performance esportiva influencia no geral, né? Então, 420 milhões é uma premiação muito alta, a premiação da Libertadores, com 130, o Mundial do meio do ano, não esse do final do ano, que influenciou muito positivamente, né? Os clubes tiveram valores acima de 220 milhões, é o maior valor, aí mais do que o campeão da Libertadores, e não vai ter no ano que vem, então é uma receita extraordinária. E os direitos de TV que a gente chama fixo mais audiência, que são esses de 247 milhões, que vai incluir fixo, por exemplo, inclui a Libertadores, né? 3 milhões de dólares, a Libertadores paga 3 milhões de dólares para quem entra logo de cara. Não é premiação isso, né? O cara entra, participação, ele ganha 3 milhões de dólares. Carioca, o próprio brasileiro, enfim, vai ter essas competições que pagam ali os direitos. A gente sabe que teve uma queda, a gente já discutiu isso bastante aqui nesse ano. Mas você vê que é um peso menor dentro do total do clube, né? Já não é aquela coisa de ter um valor tão significativo dentro do geral. E Match Day, o Flamengo teve alguma evolução com as receitas do Maracanã e muito também, ele não teve uma evolução exatamente, teve uma evolução no quantidade de dinheiro, mas teve uma evolução mais do que sobra para o clube, porque ele reduziu o custo, então ele começou a ter maior sobra desse dinheiro de bilheteria. Match Day tá bilheteria e sócio torcedor, né?
o estádio tá fora. Quem fizer a conta aí vai dizer que eu não sei fazer conta porque não chegou nos 2,1 bilhões, mas é porque na verdade tem umas outras receitas que eu acho menos importantes que eu não botei aí, social, essas coisas que não estão aqui muito na nossa discussão. Estádio até do Maracanã também não botei. Então, mas a ordem de grandeza vai ser essa. Então, chegou a 2 bilhões, também por causa da performance esportiva com essas premiações. Mas é importante notar que o Flamengo passa a ter uma receita recorrente, sem depender mesmo de venda de jogador. Isso a gente vai ver para o orçamento do ano que vem, que vai prever 1,8 bilhão. É muito alto, independente mesmo dele ganhar campeonato e de vender jogador. Esse ano você passa de 2 bilhões porque ganhou o campeonato e porque vendeu o jogador. Fato. Mas o que tem de garantido com receita de... Você vê patrocínio e licenciamento, por pouco, mesmo com uma venda altíssima, não foi a maior receita. E ano que vem vai ser maior porque o contrato da Betano vai ter o ano inteiro. Então, eu acho que o Flamengo está caminhando para uma coisa muito parecida com o que acontece na Europa, que é ter o direito, a propriedade comercial como um valor superior à venda de direito de TV. Pode vir dormir comigo, pode vir dormir comigo, pode. Olha só, a conta que eu tô fazendo aqui, Massini, que o Flamengo é o que tá impulsionando mesmo isso e ele tá trazendo como se fosse uma alavanca outros clubes para cima, porque eles precisam isso é muito bom. Precisam tentar se equilibrar. O Palmeiras pode ter 1 bilhão de receitas depois do Flamengo ter batido. Mas a conta do futebol brasileiro, Rodrigo, esses números que eu tenho aqui não são muito exatos, porque a fonte são publicações de vários lugares, mas olha só. É uma aproximação, tá? O primeiro clube brasileiro a bater 150 milhões de receita foi o São Paulo em 2006. Nós estamos falando de 19 anos. Não, faz sentido. 151 milhões de reais. 151 milhões de reais foi receita do São Paulo aproximadamente em 2006. São 19 anos, a gente está multiplicando isso por 14. Ou por quase 14. Né? O primeiro clube brasileiro a bater 200 milhões de receita foi o Corinthians em 2010. 212 milhões. Em 2012, por causa do Mundial de Clubes, o Corinthians foi o primeiro a bater 300 milhões de reais. 358 milhões de reais. Em 2016, o Flamengo já começou essa alavancagem alavancagem não é uma palavra ruim do ponto de vista econômico. Essa catapulta de ir saltando de esse trampolim. Em 2016, o Flamengo se tornou o primeiro clube brasileiro a bater 500 milhões de reais de receita. Em 2019, ele bateu 950, ele bateu na trave de fazer 1 bilhão. Eu me lembro de uma conversa da minha ingenuidade, na época conversando com o ex-presidente Rodolfo Landim, que eu perguntei quantas empresas têm 1 bilhão de faturamento no Brasil, com uma coisa assim, extraordinária. Ele falou, nossa, muitas. Mas era um futebol brasileiro nesse salto de 2006 a 2019, praticamente chegou a 1 bilhão. Aí em 2020 foi pior por causa da pandemia. O Flamengo teve uma queda por causa da pandemia. E em 2021 ele já bateu por este levantamento. Tem gente que fala que é o 4º ano seguido que o Flamengo bate mais de 1 bilhão, então vem de 2022. Mas nesse número que eu tenho aqui, que é aproximado, o Flamengo já bate 1 bilhão e 82 milhões em 2021. Então o Flamengo foi o primeiro a bater 500 milhões, o primeiro a bater 1 bilhão, o primeiro a bater 1 bilhão e meio e o primeiro a bater 2 bilhões. E na esteira disso, veio outros clubes. Né? A receita do futebol brasileiro cresceu pela concorrência, cresceu pelos direitos de televisão, cresceu pelos patrocinadores, cresceu pelas bets, mas o Flamengo é quem puxa, como se fosse uma corda que ele lança para trazer todo mundo junto, porque todo mundo precisa tentar se aproximar disso. Mas se você pensar em 19 anos, o que mudou no futebol brasileiro, descontando a inflação, é extraordinário. Né? Ou seja, que faz a gente pensar, tem como ser melhor ainda. Provavelmente tem um domínio. Você não falou de números aí, mas provavelmente teve um momento de domínio de receita do Palmeiras, né, PVC? Que o Palmeiras teve a maior receita ali, talvez em 2016, 17. Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. O Flamengo chegou num patamar financeiro que hoje nenhum clube brasileiro consegue competir. O Palmeiras, com vendas de atletas e jovens atletas nesses últimos anos, conseguiu se aproximar
mas isso não é uma garantia que todo ano vai conseguir vender um Endrick, um Estevan. Então o Flamengo está muito à frente dos outros clubes. Tem clube que se diz grande, tem uma grande história no futebol brasileiro, que o Flamengo chega a ser 10 vezes mais o faturamento do que esse tipo de clube. Então o Flamengo hoje é um gigante, está no território da América do Sul, futebol brasileiro, mas que é o nível de futebol europeu, tanto em estrutura quanto em faturamento. E isso só tende a aumentar, pois tem algumas questões aí como sócio-torcedor, tem outras variáveis aí que o Flamengo tem como ampliar ainda mais esse faturamento. Ainda mais, após a construção do estádio, o Flamengo conseguirá fazer muito mais dinheiro na questão de match day. Então é para o torcedor se orgulhar, tem que aproveitar o momento e só tende a melhorar cada vez mais. Mas era isso, nação. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!